Alguns músculos a gente já tem naturalmente alongado. Então veja só, dificilmente você vai ver alguém com o bíceps muito encurtado, porque normalmente as pessoas numa posição que estão relaxadas, elas já trabalham com o cotovelo numa extensão quase que máxima. Então é difícil você achar alguém que tem o bíceps muito encurtado. Por exemplo, você na academia já viu alguém não conseguindo fazer esse movimento aqui, ó, sem carga nenhuma? Não, Leandrão, basicamente quase todo mundo vai conseguir fazer esse movimento completo aqui. Não tem muita dificuldade. Chegou aqui, está alongando muito, não vai dar. Agora, quando você está na academia e você vai fazer, por exemplo, uma cadeira abdutora, você já viu que algumas pessoas, quando vão abrir, deixa eu ver, nossa, eu só consigo até aqui. Poxa, mas se abrisse mais, eu ia ter mais amplitude e eu ia conseguir mais movimento e com isso mais resultados. Então, se eu fizesse o movimento daqui, ia ser melhor, não ia? Sim. Por quê? Porque justamente as fibras vão ser recrutadas principalmente na hipertrofia na fase excêntrica. Então é importante você conhecer os alongamentos que você pode fazer para aumentar a sua flexibilidade, porque alguns músculos, e eu te digo, o principal vai ser panturrilhas, tá? Muita gente tem panturrilha encurtada e não desenvolve panturrilhas por causa disso. Então vamos no vídeo de hoje falar sobre os alongamentos que você pode fazer visando hipertrofia muscular. Então clica no gostei, se inscreve aqui no canal, pois eu já fiz um vídeo falando da importância da flexibilidade. Se você tiver uma dúvida, depois procura Leandro Twin, mais tema, Leandro Twin, flexibilidade, você vai encontrar esse vídeo aqui no canal. E você também já sabe que existe uma técnica do Randy Rumbold que o Jay Cutler e o Phil Heath, os Mr. Olympias, que utilizaram essa técnica do FST7, que já está explicado aqui no canal, que é uma técnica avançada que eu uso muito com os meus alunos e eu acho fantástica. Aí às vezes me perguntam assim, Leandro Twin, quem tem mais Mr. Olympia aí? Aí eu falo, não é nenhum fisiculturista. Quem tem mais Mr. Olympia é o Randy Rumbold, porque o Phil Heath e o Jay Cutler ganharam sob a tutela dele o Mr. Olympia, então os títulos são dele. Claro que é uma brincadeira, é até puxar um pouquinho a brasa para minha sardinha, porque eu também sou treinador, tá? Mas o Randy Rumbold é uma pessoa realmente admirável. Enfim, brincadeiras de lado, vamos falar sobre os alongamentos que você pode fazer e a execução correta deles, um para cada grupo muscular. Vamos fazer aqui o alongamento do peitoral, perfeito, e aproveitar para já falar do bíceps também, porque o mesmo alongamento é para os dois. Será? Vamos lá. Para alongar o peitoral, então, eu posso me apoiar em qualquer superfície aqui, perfeito? E aí eu vou deixar minha mão lá para trás e tentar afastar ela do meu tronco. Então, olha só. Estou sentindo alongar o peitoral, estou sentindo alongar. Então, eu puxo esse ombro para trás, perfeito, e estufo esse peitoral para frente. E aí eu sinto alongar bastante o peitoral. O alongamento do bíceps, se você olhar em fotos na internet, vai ser isso aqui, ó. Aí você vai falar, não entendi. É o mesmo para os dois? Mais ou menos, tá? Então, o do peitoral, como eu te expliquei, você tem que fazer dessa maneira aqui, perfeito? Quando eu vou fazer o do bíceps, eu não preciso jogar o meu tronco lá para trás. Eu tenho que distanciar o meu ombro do meu cotovelo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar empurrar o bíceps para frente, ó. Alongando o bíceps pra caramba, sem quase alongar o peitoral. Não é o objetivo. O objetivo agora é alongar o bíceps. Então, pensa que você quer arremessar o bíceps lá na frente. Lá. Eu vou jogar ele lá embaixo, quer ver? Ó lá. Mas sem mover o resto do corpo. Então, o meu cotovelo vai para trás e o meu ombro vai para frente. E aí eu alongo bastante o meu bíceps. Então, já fizemos aqui do peitoral e do bíceps. Quando eu vou fazer um alongamento das dorsais, perfeito? Eu vou também utilizar algo nesse sentido e eu vou abraçar aqui a barra, tá?
E eu vou agora justamente pensar em jogar os meus ombros lá para frente e as minhas costas lá para trás. Então pensa que você quer realmente jogar a dorsal lá para trás, mantendo os ombros na frente, ó. Estou alongando bastante as minhas dorsais, perfeito? Então, ó, ombros tentando se encontrar, e as costas eu vou jogar lá para trás. Eu sinto muito da parte da minha asa, perfeito? Alongando. Como que eu faço um alongamento do tríceps? Eu vou pegar o meu punho aqui, vou trazer aqui para trás, perfeito? E agora eu vou jogar o meu cotovelo para cima e a minha dorsal ao contrário. E juntamente com isso, eu vou fazer força, tá? Aqui onde eu estou pegando. Então eu vou empurrar ele para baixo, ó. Então eu estou aqui, eu vou fazer força para cá, perfeito? E vou jogar o meu cotovelo para cima, ó. Agora eu estou alongando de verdade o meu tríceps. Cotovelo para cima e aqui eu vou segurar. Estou fazendo um alongamento muito bom de tríceps. Alongamento dos deltoides, tá? Então existem alguns tipos. Você vai encontrar algum assim, ó, que você na verdade está alongando um pouco do seu deltoide lateral, mas nem tanto. Agora, se você quer alongar legal o seu lateral, você vai trazer aqui para trás, perfeito, e vai puxar para cima. Então você fazer isso aqui, você está fazendo um alongamento bem interessante do seu deltoide lateral. Quanto mais para cima você conseguir puxar os seus braços, a sua mão, mais você vai alongar o seu deltoide lateral. Alongamento de trapézio. Eu vou pegar a minha cabeça e vou fazer na parte ao contrário do trapézio que eu quero alongar. Só que não adianta eu fazer isso aqui, ó, porque eu vou alongar muito do pescoço. Eu tenho que empurrar isso aqui para baixo. Então eu vou jogar minha mão lá, eu vou segurar minha mão lá embaixo e aí eu vou puxando, e aí eu vou puxando. E aí eu vou sentir alongar muito o pescoço e também os meus trapézios. Antebraços. Os antebraços é bem simples. Então eu posso alongar desta maneira, perfeito? Onde eu vou alongar bastante do flexor de punho, mas eu posso também alongar os extensores de punho justamente com o inverso. Então eu vou pensar em projetar o meu punho para longe, ó, e vou fazer força para baixo aqui. O mesmo ao contrário. Vou pensar em jogar isso aqui lá para o chão e vou fazer força ao contrário, alongando consideravelmente. Posteriores de coxa. Existem diversos que você pode fazer. Então você pode fazer aquele famoso que é tentar encostar a ponta dos dedos lá na ponta do pé. Só que não adianta, já encostei, Leandro, estou alongando? Não, porque você tem que deixar mais distante para o posterior o joelho do quadril. Então deixa a bunda empinada, perfeito, o joelho totalmente estendido, tá? E aí você vem descendo. E sem sair dessa posição. E aí você vem sentindo bastante o posterior. Algumas pessoas podem sentir bastante as panturrilhas. Sim, esse é um alongamento que pega a panturrilha. Se você quiser um mais isolado de panturrilhas, você pode simplesmente fazer a mesma sistemática, né, de deixar tudo reto aqui atrás e ir projetando o seu joelho para frente. Você vai sentir alongar mais a panturrilha sem alongar tanto os posteriores. Caso naquele exercício você esteja sentindo muito do posterior de coxa, você pode fazer um outro, que é colocar a sua perna em cima de alguma superfície, perfeito? E ir buscar a ponta do pé. E aí você empina a bunda. Quando você empina a bunda, nossa, você vai sentir alongar demais o seu posterior. E por último, os adutores de coxa. Os adutores de coxa você pode sentar no chão, perfeito? Colocar a sola dos pés em encontro, tá?
e vim puxando elas para trás. Puxando, 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 puxando. Você vai sentir alongar muito aqui, perfeito? Esse exercício aqui, ele é muito legal, porque ele melhora bastante a sua amplitude lá na cadeira adutora. E uma cadeira adutora com baixa amplitude não tem um bom poder hipertrófico. As panturrilhas, a mesma coisa. Panturrilhas. Por que é difícil conquistar panturrilhas muito fortes? Porque ela já é muito forte e ela tem um grau de amplitude muito pequeno. E com isso, você não consegue recrutar fibras o suficiente para crescer bastante as suas panturrilhas. Doutor, que dica legal, hein? Tem mais dicas desse tipo? Pessoal, panturrilhas tem muitas coisas que a gente pode falar. Eu deixei um vídeo só sobre panturrilhas. Eu garanto para vocês de que 90% das pessoas que falam que genética ruim de panturrilha não é verdade. Na verdade, você treina errado. Pode perceber, qual que é o músculo que a pessoa tem mais dificuldade? Panturrilhas. Então, não está na natureza, está no seu erro. Confira esse vídeo.